Paz do Senhor, crianças, pais, mães, tios, avós e todo mundo que está assistindo a este vídeo. Aqui é a professora Natália e estamos em mais um devocional de domingo. É uma história online onde você, criança aqui de Porã ou em qualquer lugar do mundo, pode compartilhar, comentar, curtir e dizer o que você está achando. Tudo bem? Vou aguardar o teu joinha aqui no vídeo e o teu comentário lá no grupo. Tudo bem? Bom, a história de hoje é sobre um homem que a gente estuda bastante e ele foi um homem de Deus, assim, que fez muitas coisas, abriu um mar vermelho, então vocês sabem quem que é, né? É, sim, Moisés. Então vamos relembrar o chamado de Moisés, tá? Então, vamos lembrar o nascimento e o chamado dele, onde ele foi o homem que guiou o povo de Deus e foi um grande homem de Deus. Temos então no livro de Êxodo, capítulo 1 ao 4, contando mais ou menos o início do chamado. Então, se vocês quiserem a parte 2, tá? Vão ter que comentar bastante para eu trazer semana que vem. Mas para vocês relembrarem, Moisés nasceu no Egito, tá? É onde o povo de Deus era escravizado, tá? E tinha um rei Deus chamado Faraó. Lembram? Faraó, um rei malvado, não gostava do povo de Deus. Eles eram escravos. E naquela época que Moisés estava nascendo, o faraó pediu para matarem todas as crianças de 0 a 2 anos, mais ou menos, né? Os recém-nascidos, pequenininhos, porque ele não gostava, né? O povo de Deus não podia crescer. E aí, a mãe de Moisés, Joquebede, deu à luz a Moisés e ele nasceu. E ela escondeu ele, vocês lembram, em um cestinho e betumou. O que é betumou, né? Deixou assim para não entrar água. Por quê? Porque ela ia deixar aquele cestinho, aquele Moisés, dali vem a palavra, o bebê, o filho dela, e deixou para que ele andasse no rio Nilo, né? Aquele rio. E quem que achou? A filha do faraó. Isso, a princesa achou aquele bebê. Então, a irmãzinha de Moisés, o nome dela era Miriam, isso mesmo. Miriam viu, né, que a filha do faraó tinha achado e disse: mamãe, ele foi encontrado pela filha do faraó, porque ela escutou o choro da criança. Então, Miriam viu que a filha de faraó achou e disse: eu conheço uma mulher que está amamentando, né, que tem leite, ela pode cuidar desse bebê. Só que ela não disse que era a mãe da própria criança. Então, que linda história, né? A mãe de Moisés cuidou dele até ele crescer. E Moisés foi, né, herdado como filho de Faraó. E aí foi crescendo. O nome Moisés foi dado pela filha de Faraó, tá? Que significa entre as águas eu te achei. E lá no capítulo 2, conta que Moisés, uma certa vez, ele percebeu que o povo de Deus estava sendo, né, escravizado, judiado, né? Foi muito sofrido. E ele foi lá e matou um egípcio. Ele falou assim: não pode maltratar o povo de Deus. E matou. E no dia seguinte ele fugiu, porque o povo estava sabendo dessa história. As notícias más correm muito rápido, né, crianças? Então ele fugiu. E ele foi, né, ele fugiu e foi até a terra de Midian, né, os midianitas. E ali ele encontrou umas mulheres que estavam, né, 7 irmãs, e elas estavam no poço para pegar água. E ele defendeu elas de uns homens que vinham com os rebanhos e queriam maltratar ela, tá? E ele defendeu elas, então elas levaram ele para o seu pai, o sacerdote do povo de Midian, tá? Ele chamava Cetro. E aí ele falou assim: não, tudo bem, pode ficar com a gente, fique aqui, nós temos gado, nós temos, né, somos muito ricos em pastos, então fica e eu também posso te dar a minha filha em casamento. E Moisés se casou com Zípora, o nome dela era Zípora. Então, passou um tempo, e lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, explica que Moisés, né, certo dia, ele foi
foi levar o rebanho, né, para apacentar e foi até o Monte Horebe, tá? Que era como um monte do Senhor, de Deus, né? E ele viu uma sarça ardente. Sarça é uma planta, tá? E estava ardendo em chamas, em fogo. Mas, vocês sabem, crianças, que uma planta, se queimar, qualquer coisa que queima, como um fósforo, uma folha, né? Se consome. Ela, né, fica preta e acaba, vira cinza, vira carvão. Só que aquela planta não se consumia. Ela queimava, queimava, queimava e não acabava. E aí, Deus veio até Moisés e disse: então, a sarça não se consumia. E Deus falou para ele: não chegue até aqui. Tira primeiro as tuas sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo, tá? Eu sou o pai de Abraão, Isaque e Jacó. E eu vou te levar e você vai ser o libertador do povo de Israel, né? O povo judeu. E também Deus disse assim: quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E ele disse assim: você tem que dizer que o Eu Sou te enviou. Que o nome de Deus, né, para eles era o Eu Sou. E Deus disse mais: você vai dizer ao povo de Israel que o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, me enviou para vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então, a partir dali, Deus vai conceder poderes para Moisés e vai dar o Espírito Santo e muita força para ele. Então, se vocês querem a segunda parte do chamado de Moisés, eu espero que vocês gostem, tá? E vamos comentar bastante. E lembrem que Deus chama quem Ele quer. Quem Ele chamou vai ser o que Deus falou. Moisés era um homem que Deus já tinha chamado e ele teve toda uma trajetória, né? Vocês vão lembrar que ele fez muitos milagres e maravilhas em nome de Deus. Então Deus chamou ele desse jeito, né? Sendo filho de Faraó, fugindo para as midianitas, casando com Zípora e vendo uma sarça ardente. Olha que história maravilhosa. Então é isso. Vamos orar agora. Papai do céu, muito obrigado por essa história. Sabemos o chamado de Moisés e esse é só o começo da história dele. Que nas próximas aulas a gente veja os próximos capítulos da história de Moisés, que o Senhor venha abençoar cada criança que ouviu a história até aqui. Te pedimos que tenha um domingo abençoado e elas sejam de grande bênção nessa semana. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, crianças!